Fala galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Hatak da Guilherme Tomar, que tá apresentando uns meteoros aí. E hoje eu vou estar passando para vocês os primeiros passos para quem está iniciando no NT Ultimate, né? Desde que eu comecei a jogar tive muita dificuldade para entender alguns sistemas, algumas coisas, e acabei passando por diversas situações. Eu tenho que perguntar para os tutores, ou então para outros players que estão jogando há mais tempo, beleza? A ideia aqui é passar por essa documentação, por esse bizu, né, um bizu aqui que vai basicamente lhe explicar o que você deve fazer logo no começo do jogo, para você conseguir craftar seu personagem de uma maneira mais rápida, né, buscar o seu personagem de uma maneira mais rápida e conseguir deixar ele mais forte, sem passar por tantas coisas, beleza? Então vamos lá. O primeiro tópico aqui é a parte de introdução, né? Então, basicamente, o foco do jogo, né, é um PVP, é um jogo que tem um PVP focado em lure. Então, para quem já está acostumado aí, sabe que é um PVP bastante complexo de jogar, mas que em contrapartida também é muito bom, é muito divertido jogar PVP lure. Eu coloquei aqui 3 elementos que qualquer player que está começando a jogar o NT Ultimate deve procurar obter o mais rápido, né? E também com mais foco. São eles a parte do set, os cards e o treino, beleza? Do set existem basicamente 4 sets na loja, né? Que podem ser adquiridos ou na loja ou no comércio livre, que é onde eu vou estar falando um pouquinho sobre isso ao decorrer aqui dessa explicação. Mas basicamente nós temos 4 sets: o Tira set, Sinju set, Kurama set e o Shippuden set, beleza? Para quem está começando, eu acho interessante começar com o Sinju set e irei explicar o porquê. Basicamente é um set que ele, além de diminuir os danos sofridos pelos mobs, ele também garante mais 50% de XP. Então, para quem está começando o jogo, é sempre interessante ganhar mais XP, né, para poder upar mais rápido e também ser mais resistente aos mobs. Então, se eu não estou errado, o ganho de XP é de 50% e o dano reduzido é de 20% da parte dos mobs. Então, ele é bom para upar, né, para jogar o PvE do jogo, mas também ele é um bom set para o PvP. Né? Principalmente por conta de ser um PVP em lure, onde o lure bate muito, tem uma redução de 20%, é bastante significativa. Tem outros sets no jogo, que são alguns sets que são mais específicos, como por exemplo o Kurama set, ele é um set mais voltado para o endgame, para quem já está acostumado a jogar o jogo, e etc. Não irei focar tanto no detalhe, pois eu vou disponibilizar esse bizu aqui para vocês, tá? Mas vou passar por cada um desses tópicos aqui de maneira sucinta, né? O próximo elemento que eu coloquei aqui, que é imprescindível o boneco ter, principalmente aqui no NT Ultimate, é a parte do treinamento, né? Então, independentemente de vocação do personagem, é sempre importante ter um treinamento, né? Ter um char com bons skills, com bom treino, né? Talvez esse seja o principal atributo, o principal elemento que faça com que o seu char se destaque em PVP ou então de maneira geral, tá? E aqui um bizu para vocês aqui: personagens como Rock Lee ou Might to Guy possuem habilidades que permitem avançar no treino de maneira mais rápida do que outros personagens, né? Então eu vejo muita galera fazendo Rock Lee, colocando para treinar com essas habilidades, que basicamente elas ficam disponíveis no level 450, e ao colocar para treinar eles deixam lá. Então basicamente até pegar os skills elevados, né, eles pegam esses Rock Leads e transformam na vocação que eles realmente querem jogar, como chá principal. Então, por exemplo, eu crio um Rock Lee, deixei treinando até um skill elevado, e depois eu vou jogar de Kakashi, que é a vocação que eu quero jogar, que eu gosto de jogar, beleza? Então é muito comum fazer isso aqui no NT Ultimate. Então aqui eu coloquei logo abaixo os principais skills que devem ser aprimorados, né? O primeiro é o Taijutsu, que basicamente é o Fast Attack. Em paralelo aqui, que pode ser treinado também, é o Master Level, muito importante. E o terceiro é o Melee ou Distância, dependendo do seu estilo de jogo. Então, por exemplo, eu quero jogar só de distância. Então eu elevo o meu Taijutsu a um nível alto, elevo o meu ML e depois eu elevo o meu Distância, para jogar só de distância.
e depois, ou então eu posso aprimorar os skills de melee, né, que aqui pode ser o sword ou o gloves, depende muito do seu estilo de jogo. Existem alguns meios para potencializar o treinamento, né, que podem ser obtidos tanto na loja como no livre comércio. Então, existem as potes de skills que elas são ativadas, quando ativadas elas duram 30 dias e facilitam bastante no treinamento e podem ser obtidas também no livre comércio, que eu vou estar falando posteriormente, é um tópico à parte aqui, beleza? O outro elemento importante, né, assim, eu já falei dos sets, já falei do treinamento e agora eu falo dos cards. O sistema de cards ele se baseia no aprimoramento geral do personagem, baseado em atributos que podem ser custados. Então, por exemplo, eu quero que o meu Kakashi tenha mais HP, então mais ninjutsu, ou então mais taijutsu. Eu posso atribuir, né, eu posso boostar esses status baseado no sistema de cards, né? Eu vou estar falando também um pouquinho de detalhes sobre o sistema de cards, porque ele é um bom tópico assim para quem está começando, é um pouco difícil de entender, mas a gente vai passar um detalhe aqui para vocês terem uma compreensão melhor, beleza? Então vamos lá, sobre as quests. Existem diversas quests no Intel Ultimate, mas eu foquei em duas aqui em especial, que eu acho que é imprescindível todo personagem ter. A primeira é a quest de selo, que é a quest que permite você selar um biju, né? Aqui no Intel Ultimate existe também a possibilidade de você ter biju atrelado ao seu personagem, né? Que é o sistema de Jinchuriki. Cada biju possui habilidades especiais. Eu vou estar passando aqui no site do Intel Ultimate para estar mostrando também no detalhe cada uma delas. E a quest level 700, né, que permite alcançar o level 700. Né. Se você criou um personagem hoje e você quer upar ele até o level máximo, o possível, sem essa quest é o level 600. Né. Uma vez que você faz a quest, o level máximo que você consegue upar é o level 700. Beleza? Dos crafts. Existem diversos crafts no jogo, mas eu elenquei aqui os principais, principalmente para quem está iniciando, porque além de ser crafts que você pode usufruir, são crafts que você também pode vender para outros jogadores. Então é bem importante saber sobre esses crafts aí, né? O primeiro craft aqui são as potions. A Perfect Chakra Potion e a Perfect Real Potion são as melhores potions do jogo e são as mais utilizadas em PvP. Né? Os itens para craftar essas potions são Red Plant, Blue Plant, Green Plant, tudo que tiver plant lá, eu coloquei até uma imagem aqui para facilitar, são os itens necessários para craftar. E como funciona, né? Por exemplo, sem Red Plants, mas sem Great Potions, você consegue craftar sem Perfect Potion. Essas Red Plants, essas plants, elas dropam da maioria dos mobs, se eu não me engano. Mas existe também uma aba na Intel Ultimate de monstros que explica o que cada monstro dropa, né? Então é interessante você também craftar esses itens aqui. A Perfect Potion, né, tanto a de chakra como a de vida, elas também podem ser vendidas no livre comércio, caso queira, e são potions que você vai usar para sempre, né? Tipo assim, você sempre vai precisar usar essas potions. Esses itens de craft, né, como Red Plant, eles também podem ser comprados ou vendidos no NPC Shoji que fica no DP de Konoha, né? Você pode comprar por Gold ou pode vender por Gold, beleza? Então aqui é o primeiro craftzinho, potions. O segundo craft é os foods, né? Atualmente existem 2 foods que podem ser craftados pelo NPC Shoji também, que é no DP de Konoha. Esses foods, eles podem aumentar a XP ou podem aumentar a probabilidade de você conseguir fazer com que seu treinamento seja mais rápido, né? Então a gente tem um Burger e tem um Hyorugan. Aqui eu coloquei os itens necessários, né, para craftar cada um deles. E para você conseguir saber qual mob está dropando esses itens, né, eu também coloquei um linkzinho aqui dos monstros do Intel Ultimate que mostra lá o que é que cada
mob dropa. Então beleza. O terceiro craft aqui, e talvez o mais importante que eu coloquei, foi o Potion Dash Skill, né? Como eu falei antes, se o treinamento aqui ela é muito importante no NT Ultimate, uma potion que protege você de não perder skill talvez seja tão importante quanto, né? Então beleza, vamos lá. Para craftar essa potion, ela é através de tasks, né? Task monstros. Você pode realizar 3 tasks diárias, cada task dá 40 pontos, totalizando 120 pontos por dia. Cada potion custa 50 pontos e é sempre bom você ter vários MCs para fazer essas tasks diariamente, para você conseguir o máximo de pontos possível para craftar cada vez mais potion that skill. Essa potion ela é bem cara no comércio livre, porque é uma potion que todo mundo está sempre querendo utilizar e etc. E é uma potion que ela tem uma durabilidade de 30 minutos. Então basicamente, uma vez que é ativada a potion, eu tenho 30 minutos que eu posso morrer no personagem sem perder nenhum skill, beleza? Existe uma possibilidade também que é com o passe de batalha, que ele fica disponível no shopping. Com o passe de batalha você pode realizar 5 tasks por dia, já totalizando 200 pontos. Então beleza, das Potion Jet Skill é isso. E o outro craft aqui que eu achei interessante é as auras. As auras não é um craft assim que você pode estar vendendo, mas é algo que você precisa craftar para o seu chá ter um upgradezinho, né? Então, por exemplo, habilitar uma aura permite o chá ter mais 20% de vida, né? E em PvP Lure, para quem está acostumado aí, sabe que quanto maior a vida do personagem, menor é a chance de você tomar um possível EK. Então, mais 20% de vida extra parece ser um bom item para estar sendo craftado, né? E o que é preciso para craftar esse item? Vamos lá. 100 pontos de graduação, mais 100 event points, mais 3k de points carnaval, que é o mesmo point da Dead Skill, que você precisa para farmar a Dead Skill. Então aqui eu preciso de 3.5k de points, mas essas auras são permanentes no personagem, tá? Uma vez que habilitadas, elas não saem mais. Os pontos de graduação, eles são obtidos realizando sagas, tasks, matando jogadores e entre outras coisas. Lá para baixo eu vou estar explicando também. E os Event Points são obtidos realizando DGs. Mais para baixo eu também irei falar sobre o que são os Event Points. Tá? Então, em resumo dos crafts são esse. Com o decorrer do jogo vocês vão encontrar vários outros crafts e várias outras coisinhas também, como por exemplo skins, mas aí já é uma coisa mais à parte, beleza? Aqui eu coloquei a imagem, né, das sprites do set, aqui já é o set Senju, mais os acessórios que vem lá no site. Então aqui é o set Senju, aqui é o set Tira, coloquei lado a lado para vocês verem como funcionam eles, como são as sprites. E um outro ponto importante aqui nesse tutorial é a parte sobre os elementos, né? Basicamente os elementos são um sistema de imbuement, é um sistema que você pode aprimorar parte do seu set, onde cada aprimoramento garante a você uma proteção maior. Então, o sistema de elementos aqui no Intel consiste em diversos tipos de elementos, né, baseado no anime. Então, por exemplo, Suiton, Katon, Futon, Mokuton e etc. São diversos tipos de elementos que você pode estar imbuindo em cada parte do seu set. Esses elementos, eles são também, né, como eu falei, comercializados no comércio livre. Eles são imprescindíveis assim para o seu set, né, para o seu set ficar realmente full, porque uma vez que o seu set completo, né, com esses imbuements, com esses elementos, você garante uma proteção maior para o seu char. Então, por exemplo, se eu estou em um PVP contra um Tobirama, e um Tobirama é especialista em Suiton, garantir que eu tenha proteção de Suiton em todo o meu set aqui vai diminuir o dano do Tobirama, né? Então é imprescindível você ter os elementos atribuídos a cada parte do seu set aqui, né? E realmente é possível você colocar elementos em cada parte do seu set, né? Então todo o Senju set, como o Shield, como a cabaça do Gara, a backpack,
todos esses aqui podem ter imbuements, tá? Vamos lá. Para dropar esses elementos que eu coloquei a imagem aqui, você precisa matar os mobs do dia, né? Os mobs da cave do dia. Então, todos os dias, né, quando o servidor é iniciado, os monstros são sorteados aleatoriamente e cada mob desse aí pode dropar elementos de maneira aleatória. Então, aqui eu coloquei um exemplo, né? Ó, monstros que estão dropando elementos hoje: o Akanami, Vermion, Mummy, Kamon. Então, você criou seu cave hunt lá, tudo certinho, e vai para essas caves aqui que você com certeza vai conseguir dropar elementos, né? Então, beleza, uma vez que eu consegui deixar meu set full elementos e eu quero continuar farmando elementos, eu consigo vender para outros players, né? Cada bag de elemento com 20 slots aqui você consegue vender entre 3 a 4 reais. Como é um comércio livre, né, você consegue vender para outros players sem nenhum problema, né? A STF não proíbe isso, beleza? Então, coloquei aqui também, ó, se você quiser saber mais sobre os elementos, deixa aqui no tutorial, é só clicar no link e já vai direto para um vídeo de um cara falando especificamente sobre os elementos, né, como imbuir, como craftar e etc. Aqui, voltando agora sobre a parte de cards, agora um pouco com mais detalhe, né? Eu coloquei essa imagem aqui que é os status que eu falei, né? Então, por exemplo, eu tenho diversos status que eu posso estar aprimorando no meu personagem, né? Nesse exemplo aqui, HP Max, HP Heal, Ninjutsu, mais para baixo aqui tem mais, e eu tenho pontos que eu posso estar comprando com os cards. Então, nesse exemplo aqui, eu habilitei um ponto do HP Max do Kakashi. Esse ponto aqui, como é o primeiro ponto, me custou 10 cards. Para habilitar o segundo ponto, a quantidade de cards aumenta, né? Então, à medida que o ponto aqui vai aumentando, né, no status específico, a quantidade de cards também vai aumentando. De maneira que cada ponto desse seja um valor desse valor aqui do restante, né? Então, por exemplo, eu habilitei um ponto aqui, então eu posso habilitar mais 44, né? Tem um limite de 50 pontos no total. Então, o sistema de cards, né, é um sistema que ele permite você aprimorar os status do boneco, mas ele é um sistema que você pode estar conseguindo obter esses cards para a sua conta. Então, por exemplo, eu tenho uma conta com diversos personagens e eu consigo apenas com um chá fazer as DGs, obter esses cards de maneira aleatória, como eu coloquei nessa imagem aqui acima e aqui embaixo também. Então eu consigo obter esses cards de maneira aleatória para a minha conta, e se eu, por exemplo, eu quiser criar uma Sakura e eu quiser utilizar os cards só na Sakura, eu crio uma Sakura e coloco os cards, tá? Então é bem flexível nesse sentido. Mas se eu quiser, por exemplo, eu tenho um Kakashi aqui que está com 4 pontos de HP Max e trocar por uma Sakura no meu personagem principal, que já está com 4 pontos de HP Max, esses mesmos status vão ser aplicados a Sakura, tá? Então fica a critério de você montar a sua build aqui para o que você achar melhor. Por exemplo, eu quero que o meu HP Max seja 5, meu HP Heal 4, Chakra Max 6 e por aí vai. Fica a seu critério, sabendo que os pontos totais são 50, beleza? Aqui como é que eu faço para conseguir esses cards? Bom, existem diversas formas de conseguir os cards, mas a principal são através de DGs. Cada DGs, como eu falei, ela dá uma quantidade de cards de maneira aleatória e dependendo da dificuldade da DG pode dar mais cards ou menos cards. Isso vai depender da dificuldade da DG. Vou estar falando também sobre um pouquinho. Eu vou estar falando disso com mais detalhe logo abaixo, tá? Eu coloquei aqui também um site, né, do Lost, ou do Ultimate, relacionado a essa parte de cards. Se você vir aqui, ó, na parte de cards, vai ter a parte de dungeons, todas as dungeons que são possíveis de realizar, e aqui a parte de cards. Parte de cards e a parte dos status que você pode comprar com os cards obtidos, beleza? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Sagas. Sobre a parte de sagas,
É possível também fazer sagas aqui no Intel Ultimate. Essas sagas elas são importantes para quem está começando o jogo, porque com elas você consegue obter pontos de graduação e também consegue fazer parte da Aliança Shinobi, né? Que fornece para você 10% de XP adicional permanente. Então, se você pegar o Senju 7, mas fazer parte da Aliança Shinobi, você garante um total extra de 60% de XP, tá? Sem nenhum food, sem nem nada ativado de maneira funcional ali pelo player, né? Enfim. Além disso, né, uma vez que finalizada a saga, né, com esses pontos de graduação, você também consegue habilitar o acesso para fazer a quest de selo Biju. Alguns itens devem ser entregues, né? Esses itens são dotados do Kimimaru, Renegade e Nukeni. Então, quando você finalizar a parte das sagas, vocês vão perceber que alguns itens vão ser necessários entregar para poder habilitar esses acessos aí e também fazer parte da licença Shinobi. Não é nada complicado, tá? É bem simples craftar esses itens, bem tranquilo. Eu coloquei um link aqui também que é basicamente um passo a passo do começo ao fim de todas as sagas, tá? Esse cara fez aqui, ó, um vídeo de 16 minutos, mas é bem rápido o vídeo, ele vai fazendo todas as sagas do início ao fim. Muito top isso aqui, atualizado 2024, então tudo que tem de saga você consegue estar vendo só nesse vídeo aqui, beleza? Muito bom esse tutorial. E por fim, não menos importante, né, ainda sobre essa questão de mobs, é a parte das dungeons, né? Como eu falei anteriormente, elas são necessárias para a obtenção de cards e outros itens importantes, né, como potions, como craft de potions, event points, que é o necessário para você poder farmar a aura lá que eu falei no início do vídeo, entre outras coisas, né? Eu também coloquei a aba aqui do site, o link do site aqui, que tem a aba lá de dungeons para vocês entenderem melhor. Então aqui eu elenquei, né, as dungeons fáceis, medianas, as que dá para fazer sozinho na verdade, e as dungeons que são mais difíceis. Então, por exemplo, a Dungeon Bandit, a Dugara, Gia, Kimimaru, Renegade, Sasori, Tobirama, Yoff, essas aqui todas você consegue fazer sozinho. O personagem level 450 mais, com as magias, eu acredito que você consegue fazer sozinho sem nenhum esforço. As dungeons mais difíceis, como Scorpion, que tem magia em área, Deidara, Rishi, Buki, Zogetsu, Supaidan, que são dungeons mais difíceis, que necessitam ou de habilidade ou de um time bom para realizar com vocês, tá? Então algumas dungeons aqui você só consegue fazer com 2 ou 3 players ao seu lado, beleza? Sobre o sistema de graduação, como eu falei anteriormente, ele é um sistema que favorece os players que estão buscando ter mais elo, né? Ter mais pontos de graduação. Cada rank de graduação ele fornece uma bonificação. Então, por exemplo, ao final das sagas lá, que eu faço dessas sagas iniciais aqui, se eu não me engano, você fica entre a Lake Jonin e entre Nyumbu. Então, só de você realizar a saga, você já vai ter alguns pontos de graduação e também já vai ter os atributos relacionados a esses pontos de graduação. Como, por exemplo, o Ambu aqui, tem mais 15% de HP extra, mais 25% de skill extras, né? E existe outra forma também de obter essas graduações, esses pontos de graduações, como por exemplo, realizando quests, realizando missões, eventos, capturar biju, loteria, tasks, que é o que eu falei logo no início, e tasks especiais, né? Então beleza, eu acho que aqui é um overview, barra em alguns aspectos eu tentei focar no detalhe aqui, para tentar fazer um vídeo que seja, não fosse tão longo, né? O MT Ultimate é bem complexo assim, então eu tentei fazer esse bizu para quem realmente está iniciando. Então é isso. E agora, né, por fim, a parte do livre comércio, né? Como eu falei anteriormente, é possível você craftar, por exemplo, elementos e vender para outros players, né? De maneira livre. Então, assim, você consegue, eu tô com um bag de elemento aqui, eu quero vender. Beleza, eu consigo vender para outros players num valor lá razoável, R$3, R$4, eu consigo vender para outros players sem necessidade da intervenção dos staffs, né? Nos casos onde você quer comprar um set
VIP, como por exemplo o Seju 7 ou o Tier 7, você pode obter eles na loja, mas você também pode obter a partir do livre comércio, né? O interessante aqui é que para essa parte de sets sempre seja feito com intermédio, tanto para proteger você, né, de não ser roubado ou lesionado, mas também para proteger a pessoa que está vendendo. Então, compra e venda de sets é sempre interessante ter um intermédio ali de um tutor. Eles são bem tranquilos em relação a isso, é só falar com eles que eles ajudam lá no Discord, beleza? E qualquer outro item que você queira craftar ou queira craftar para vender, como um Potion Dead Skill, Perfect Potion, elementos, você também consegue vender através do market do MTO, tanto no thread dentro do jogo, como também no market do Discord. E é isso, galera. Eu acho que tentei passar por tudo assim, de uma maneira rápida, mas vocês podem estar perguntando aos tutores, com outros players mais antigos, verificando aqui a própria documentação que já tem no site, beleza? Sobre Potion, Jutsu, sistema de Nichuriki, que basicamente cada Nichuriki tem sua habilidade especial. Você clica aqui, ó, tem as habilidades, habilidade de ataque, habilidade de cura, habilidade de selo. Então é sempre interessante verificar aqui o site do jogo, beleza? No futuro eu vou estar fazendo um vídeo mais focado em alguns outros pontos importantes também, mas eu acho que como tutorial aqui inicial, os primeiros passos é isso, beleza? Tamo junto, salve aí, galera!